Olá, uma boa noite para você. O Brasil tem hoje 5.570 municípios, mas o número pode crescer. O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei complementar que estipula novas regras para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Segundo projeções iniciais, se sancionado pela presidente Dilma Rousseff, o país poderia ganhar 180 novas administrações municipais, que custariam algo em torno de 9 bilhões de reais aos cofres públicos. Mas quais fatores determinam a necessidade ou não de um distrito se tornar uma cidade? Como funciona o processo hoje e o que muda com a nova legislação? Para falar sobre os novos municípios, o Palavra Cruzada recebe o Rogério Moreira, que é consultor da Associação Mineira de Municípios. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Essa legislação, para vocês que militam, entendem, vivem os municípios, eu vou fazer uma pergunta polêmica. Como que recebem esse tipo de legislação? É uma necessidade ou estão mexendo num vespeiro? Dependendo do ângulo que a gente olhar, as duas possibilidades podem ser enquadradas. A gente está aproveitando esse momento para informar que a legislação ela supre uma lacuna. Na década de 90, a legislação era muito mais permissiva em relação até a década de 90. A criação de municípios, a incorporação de municípios. E isso acabou gerando, em alguns casos, a emancipação de distritos ou de localidades que não teriam condições de ser município, que não teriam condições de atender a população da forma adequada, com qualidade, com quantidade. Então, de uma hora para outra, o que era muito permissivo se fechou completamente. Então, desde 2002, existe esse projeto tramitando no Congresso Nacional para que novas regras sejam estabelecidas, regras que possam ser, de uma certa forma, mais inteligentes ou, de uma certa forma, mais adequadas para o momento que a gente está vivendo, que não inviabilize distritos, localidades que tenham potencial de virar município, mas que também não seja tão permissivo. Então, nós, da Associação Mineira de Municípios, a gente encara essa nova legislação como uma oportunidade. E aí, cada caso, vai ter que ser analisado para saber se a gente vai realmente, se naquele caso específico é uma boa, se naquele caso específico não é uma boa. Então, eu acho que a lei o projeto está muito amarrado nessa questão para que a própria comunidade, para que a sociedade como um todo e para que os gestores públicos da esfera municipal, estadual e federal também possam opinar em relação a isso. Falando em opinar, eu sei que um dos quesitos é um plebiscito, ou seja, o eleitor, o cidadão é que vai acabar, no final das contas, dando uma opinião sobre isso. Você ficou interessado, está a fim de emancipar a sua cidade, está a fim de mudar aí a sua cidade, passar a ser cidadão de uma nova cidade? Quem sabe? Quer entender mais sobre o projeto? Não sai daí, o Palavra Cruzada está no ar. Participam do programa aqui no estúdio conosco o Lucas Pavanelli, que é do jornal O Tempo. Nós convidamos também a Desirê Miranda, que é da Rádio Inconfidência, e está conosco também um jornalista político, João Carlos Amaral. João Carlos Amaral, para apresentar, é fácil, né, João? Para falar qual veículo? É o João Carlos Amaral. João Carlos Amaral é o veículo em si mesmo. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Gente, obrigado pela presença de vocês. Que tema interessante, até para o nosso telespectador se inteirar, a gente até colocou nas redes sociais. Assim, de certa forma, está muito próximo de nós. Aqui na região metropolitana temos várias cidades que têm essa possibilidade de mudar, até, vamos dizer, o colar metropolitano pode mudar com essa legislação, e até regiões muito grandes aqui da nossa capital, né? Eu já vi, quero começar perguntando sobre isso. Eu vi algumas reportagens, Venda Nova e Barreiro estariam na fila, na possibilidade de pleitear essa modificação? Sim, pelos nossos estudos preliminares, o pré-requisito para que uma localidade ou que um distrito queira se habilitar a virar município é ter uma população que é definida através de um cálculo que a própria lei estabelece, o que para nós, em Minas Gerais, seriam aproximadamente 12 mil habitantes. Então, esse é o primeiro passo. E aí, quando a gente analisa só esse pré-requisito, nós temos 11 localidades ou distritos que têm esse potencial de virar município. É evidente que é um primeiro passo para que a criação, para que a manifestação das pessoas dessas localidades possam startar o processo, possam iniciar esse processo. Que aí passa por uma série de critérios técnicos, um estudo de viabilidade, um estudo que analisa 3 esferas de viabilidade, uma esfera econômica, uma esfera
econômica e fiscal, uma esfera política administrativa, uma esfera também socioambiental e urbana, para saber também como que nasce esse novo município, como que fica, eventualmente, o município que acaba perdendo essa parcela do território, essa parcela da população, como fica a relação dessas pessoas também. E aí, uma vez feito esse estudo técnico, a população, a comunidade volta a ser protagonista do processo e ela, através de um plebiscito, decide se quer ou não ser um município. Então, nasce daqueles que moram no distrito, naquela localidade, pelo menos um percentual de no mínimo 20%, né, das pessoas que habitam ali, que são eleitores daquela região, passa por critérios técnicos, critérios que estão definidos na lei e que, obviamente, no caso concreto, vão ser estabelecidos em cima de parâmetros técnicos para que não se criem municípios que não tenham viabilidade ou para que não deixem para trás municípios inviáveis, e aí depois retorna para a própria sociedade para que ela, como um todo, decida se aquele município, se aquele local está apto a virar um município. Então, ficou um sistema até interessante, do ponto de vista do fortalecimento da democracia, mas não uma democracia, não uma democratite, democracia em cima de critérios técnicos já pré-estabelecidos, em cima de regras sólidas, em cima de panoramas que a gente vai conseguir fazer uma análise também crítica. Nós, sociedade, mesmo não estando diretamente impactado naquele processo, vamos ter o direito de opinar, porque isso também foi uma inovação da lei, do projeto. Todos nós, toda a sociedade que quiser, de alguma forma, estabelecer um tipo de relação, ou de relacionamento, ou de resposta, ou de até mesmo de impugnar aquela situação, ela vai ter a oportunidade de fazer isso. Então, abriu o leque e, bom, a tendência é que a política seja realizada de uma maneira mais ótima, de uma maneira com mais excelência, porque nós temos mais atores para participar desse processo. Não ficou uma questão só de gabinete, mas também não ficou uma questão só de clamor popular sem nenhum critério técnico. Ficou uma mescla interessante. A gente ainda não tem condições de falar se isso vai dar certo completamente, porque o projeto ainda está tramitando. Mas, em tese, ficou um critério interessante. Ô, Rogério, mas aí depois que a população decide que quer mudar, as assembleias estaduais têm que aprovar isso, né? Sim. Aí já entra uma questão política, né? Na verdade, a parte técnica ela vai ser toda conduzida pela Assembleia, pelas assembleias estaduais. É a Assembleia que recebe o requerimento daquela localidade e é a Assembleia que provoca o estudo de viabilidade dos municípios. Então, o estudo pelo projeto tem que ser conclusivo. O estudo técnico vai falar aquela localidade tem condições de ser um município, do seu ponto de vista econômico, do seu ponto de vista fiscal, do seu ponto de vista ambiental, do seu ponto de vista administrativo. Então, o componente político, no sentido pejorativo da palavra, ele ficou quase zero, ele ficou pequeno, se existir, porque o papel da Assembleia, na verdade, é ser o catalisador desse trabalho, e ser o promotor da transparência desse trabalho. Então, é a Assembleia que faz a divulgação do estudo de viabilidade, é a Assembleia que faz o chamamento do plebiscito. Mas a Assembleia tem um prazo para apresentar esse estudo de viabilidade? Os prazos estão definidos na lei, no projeto, pelo menos até 120, 180 dias. Então, essas questões estão sendo discutidas, mas são todos eles definidos no projeto. O projeto que está hoje, por exemplo, no texto, a gente espera aí vetos aí, ou possíveis mudanças, mas parece que é 180 dias para concluir o estudo e apresentar, e ele teria validade por 24 meses. Para poder fazer esse tipo de discussão. Para conclusão, não é isso? Para a conclusão do processo, mas eles têm os prazos de colocar isso à disposição da sociedade como um todo, colocar isso à disposição do próprio Tribunal de Contas do Estado, do próprio Ministério Público, colocar isso à disposição dos diretamente afetados por aquela decisão, por aquela proposta de decisão, no sentido do plebiscito. Então, tem todo um arranjo e também, Desirê, só para a gente poder esclarecer um pouco mais para quem está nos assistindo, isso tem um prazo de propositura, o que diminui o componente político do lado pejorativo, porque a propositura não pode ser feita, por exemplo, no último ano da gestão do município. Quer dizer, não pode ser uma propositura eleitoreira. Ninguém pode utilizar esse instrumento, caso seja aprovado, para fazer algo absolutamente casuístico. Agora, Rogério, a questão da emancipação, acompanhei
a última que nós tivemos, né? Minas Gerais entrou aí com mais uns 80, 90 municípios. Hoje nós somos o maior do país, com 853. E teve um caso fora da curva, fora do sistema, foi Mateus Leme com Joatuba. Depois que fez, a fábrica ficou no município, ela pertencia a outro município, e aí inviabilizou os cofres, né? Quer dizer, não tinha dinheiro. O dinheiro ficou com Joatuba e Mateus Leme ficou pobre. Quer dizer, um ficou muito pobre, o outro ficou bem dentro da autonomia política, administrativa, principalmente. No caso de Minas Gerais, focando aqui no caso de Minas Gerais, a MM, como é que vai trabalhar isso? Tem no horizonte alguma coisa nesse sentido também? Para evitar depois, teve que voltar à Assembleia Legislativa para arrumar uma saída política. Sim. Vamos resolver aí um pouquinho de recurso para Mateus Leme, senão fica uma situação inviável. Como é que vocês encaram esse quadro já dentro de um planejamento estratégico, para não esperar primeiro acontecer para depois colocar ali uma solução paliativa? Como é que você vê essa questão? Eu vejo que essa questão está muito bem equacionada no texto que a gente está focalizando. O texto que nós estamos trabalhando nesse momento, o texto que está sendo discutido no Congresso. Porque hoje, se o município que está perdendo aquele território fica inviável economicamente, a emancipação não pode acontecer. Diferente da regra. Então aprimorado. Então é um sistema que está mais aprimorado. A Associação Mineira de Municípios, ela vem trabalhando no sentido de acompanhar e discutir o projeto como um todo. Agora, qual tipo de atuação a associação vai dar, vai depender fundamentalmente do caso concreto, a partir do próprio pertencimento da sociedade. A gente sabe o orgulho que a gente tem de ter nascido na cidade tal, a gente sabe o quanto que isso representa, o nosso pai ter nascido, a nossa família ter nascido, que no final das contas é isso que interessa. Então, é muito prematuro a entidade se colocar a favor ou contra sem a questão dos critérios. E, felizmente, esses critérios estão bem desenhados na lei. Esses casos, por exemplo, eu posso te afirmar, não vão acontecer. Casos de o bônus ficar para um e o ônus ficar completamente para outro, não vai acontecer, porque a viabilidade de um não pode ser a morte do outro. O nascimento de um não pode ser a morte do outro. Então, por quê? Porque também a sociedade é muito inteligente, a comunidade é muito inteligente, e acaba sobrecarregando quem está bem. Vamos analisar um pouco como é que está a nossa situação hoje, João. Os municípios, eles vivem naturalmente, vêm se esforçando para conseguir ter uma maior possibilidade de dar retorno para o seu cidadão. Isso acontece a todo momento. O Luciano deu o exemplo do colar metropolitano, a gente verifica como que Belo Horizonte, por exemplo, é sobrecarregada com serviços que ela presta para cidadãos que moram em outros lugares. Na sua visão, têm todo o direito. Essa redivisão ajuda na gestão como um todo? Porque tem um bolo, o dinheiro vem basicamente do fundo de participação. Essa é boa, né? Eu já ia ter, quando você falou de vive, eu já ia corrigir, mas sobrevive. Sobrevive, né? Lógico. Viver essa é a pergunta. Mas fica mais próximo do cidadão, você quer dizer? Essa é a pergunta que ao invés de vir a Prefeitura de Belo Horizonte pedir alguma coisa, o distrito já tem lá a administração dele, o recurso dele, ou seja, o orçamento dele. Em tese, sim. Isso melhoraria um pouco? Em tese, sim. Mas nós não podemos nos esquecer dos equívocos do passado. Não é verdade? Então nós não podemos achar que aumentar o número de municípios faz com que o cidadão tenha mais retorno se nós não mudarmos o sistema federativo. Não adianta aumentar o número de municípios e os recursos ficarem centralizados na União. Vão ser mais municípios miseráveis. Nós teríamos... Desculpa, Luciano, nós teríamos, João, mais municípios miseráveis. Teríamos mais representatividade, mas não conseguiríamos dar o retorno. Então, por isso que eu estou falando isso com muita segurança, em nome da Associação Mineira de Municípios, que nós temos que ter muita calma, muita parcimônia na hora de analisar, porque o caso concreto, o requerimento concreto, o estudo de viabilidade, que é um componente importante nessa lógica. Nós não podemos trabalhar isso como a questão da solução dos problemas da sociedade. Até para passar para o Lucas aqui, Rogério, até para o telespectador, você só me fala um sim ou não, porque o Lucas quer fazer a pergunta. Não é automático. A emancipação não quer dizer descentralização do poder. Não é automático. Não, eu sei que você perguntou sim ou não, mas sobre o aspecto administrativo, sim, é automático. Descentralizou, nasceu o município, vai ter outro gestor municipal, outro prefeito, outra Câmara, essa estrutura toda. Mas, sob o ponto de vista da demanda da sociedade, não.
a demanda da sociedade. Nós vamos entender isso aí mais. Bom, Rogério, Minas tem 853 municípios, né? Muitos deles, a boa parte deles, com populações muito reduzidas que vivem e dependem exclusivamente ou quase exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo. E essa é uma grande reclamação, principalmente de prefeitos que assumem o mandato, né? Aquela coisa toda. Os critérios anteriores que permitiram a criação de tantos municípios assim, isso foi um cenário que levou ao Estado ter essa quantidade de municípios hoje. Se esses critérios dessa nova lei, por exemplo, populacional com 12 mil habitantes, a questão da viabilidade econômica, se isso fosse implantado lá atrás, dá para traçar um cenário de como que seria o Estado de Minas hoje? Não dá para traçar um cenário. Dá para eu te afirmar, por exemplo, que a última enxurrada de emancipações, nós tivemos, se não me engano, João, eu acho que passamos de 100 municípios emancipados em 96. Parece que 98. Nós teríamos, assim, provavelmente uma parcela muito pequena que teriam condições. Só um dado interessante, para a gente ilustrar a nossa conversa. Estou falando só do critério populacional. 63% dos municípios de Minas Gerais, Luciano, hoje não tem 12 mil habitantes. Isso quer dizer o seguinte: se essa regra nascesse agora e o Estado fosse unitário, se ainda não tivéssemos 853 municípios, provavelmente 63% dos atuais municípios não poderiam nem pleitear a emancipação. Não estou falando nem do estudo de viabilidade, não estou falando nem dessa questão da descentralização, estou falando da oportunidade de virar município. É uma história que a gente tem que pensar. Quer dizer, você está falando numa... Deixa eu só te interromper, já sabe o que é, né? Um intervalo, a gente vai ter que fazer um breve intervalo. Só para acrescentar nessa pergunta aqui do Lucas, o defensor, né? Falar do filho é difícil, mas é que o senador Morazildo Cavalcante, lá do PTB, Tô aqui, eu estou tentando localizar qual faltou aqui para falar o estado dele. Mas ele disse o seguinte, ele defendeu, não é que falar, estão criando mais, vai criar a imprensa, a gente vai lá com os 9 bilhões. Ele falou, pelo contrário, se a legislação tivesse em vigor há 10 anos, 2.800 municípios não teriam sido criados. Então, de certa forma, o que ele quis dizer é que ela veio tarde. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta nessa mesma discussão, tá, Lucas? A gente retoma esse assunto e a Desirê, que foi interrompida, volta falando sobre isso. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Palavra Cruzada está de volta e hoje nós falamos sobre a nova lei que vai regulamentar a criação de novos municípios no Brasil. Sua cidade ou seu distrito tem mais de 12 mil habitantes, a prosa estava mais ou menos nessa área aí. Está pensando em emancipar? Já teve essa conversa aí na sua região? Qual que é a sua opinião sobre isso? Nós estamos recebendo o consultor da Associação Mineira de Municípios, o Rogério Moreira, que no primeiro bloco fez um apanhado muito bom sobre a proposta que tramita. Não tramita, né? Já está aprovada. Só falta ainda agora sancionar. Estamos na última canetada. Ela pode cortar alguma coisa, sancionar como todo ou vetar. Até pelos aspectos, né, João? A forma de ter votado separado alguns destaques demonstra que aquele destaque ali é onde mais ou menos a caneta vai passar. Mas em geral, gente, nós estamos falando sobre essa proposta e um dado interessante, é só para corrigir aqui trazer para o nosso telespectador a informação, que a gente se passou por desinformado aqui a falar sobre. Eu trouxe a informação lá do senador Mozarildo Cavalcante, ele é de Roraima, né? O nosso convidado aqui me corrigiu. Mas a internet nos salva, né? E a internet nos salva. Mas vamos tocando aqui. Desirê, eu te interrompi e você estava com uma pergunta polêmica. Na verdade é o seguinte, nós estamos falando agora de criação de municípios, quando muitos dos estados em Minas Gerais, um deles deveria... Eu imagino, em alguns casos, está perdendo municípios, porque tem muitos municípios que não dão conta. Então, a população pequena não tem renda, dependem do repasse do ICMS, depende do repasse do FPM. Quer dizer, esses municípios não têm condição de sobreviver. E aí a gente está falando da criação de mais municípios, que é mais estrutura, gasto para os cofres públicos e um Estado que só existe para se sustentar. Né? Como que a gente pode... Como que você vende essa história para a população dos municípios que não estão sendo criados, de que isso seria uma boa ideia? Em Minas Gerais, por exemplo. Você sabe que o aspecto que você está abordando é um aspecto muito interessante, né? Quais municípios já existentes que teriam que rever a sua condição de município, né? Mas eu queria pegar um gancho da resposta que eu falei com o João, que é uma questão que não é tão fria em números.
Como é que a gente fala para um cidadão que nasceu em tal cidade, que é apaixonado por aquela cidade, que faz de tudo para aquela cidade prosperar, que por uma questão de número a cidade dele vai deixar de existir? Em algumas regiões isso aí é guerra, hein? Então a gente teria, eu acredito, Desirê, que o debate é mais aprofundado, mas a gente acaba, a caneta que foi muito permissiva também não pode ser restritiva nesse ponto. Deixa eu gerar uma polêmica A aqui, gente- Rogério. O pessoal lá de Serra da Saudade, por exemplo, com seus 825 habitantes, ia ficar bravo. Você fala, então vamos pegar quem está perto aí para te juntar. Mas Serra da Saudade é uma situação que não é a pior situação do Estado. Por quê? Porque pelo critério do Fundo de Participação de Municípios, o município que tem um habitante até 10.187 habitantes recebe, a título de fundo de participação, o mesmo valor. Então, ter 850 habitantes nesse momento é melhor do que ter 8 mil. Não, do jeito que você está dizendo, Não é? até mais inteligente, vamos criar uma com 15. É melhor ter 8 mil. Uma família nossa lá, a gente cria. diferença é que o bolo não cresce mais. O que foi diferente de 96. Só voltando para você, Desirê, Minas Gerais, nessa época, vou fazer agora o contraponto, foi uma estratégia interessante do Estado emancipar uma série de municípios. Porque a distribuição do fundo de participação, que é o que o governo arrecada de imposto de renda mais IPI, né, imposto de produtos industrializados, esse bolo era dividido nacionalmente. Então, o município que tinha mais município recebia mais fundo de participação. Quer dizer, o Estado tinha mais município. Desculpa, perdão, João. O Estado que tinha mais município recebia mais fundo de participação. Isso acabou. Ou seja, Minas Gerais, o Estado, os municípios, o conjunto de municípios de Minas Gerais vão receber sempre 14,18% do total arrecadado no país de imposto de renda e de IPI, dada a distribuição. E vão dividir isso aí. Se nós tivermos 1.000 municípios, iremos dividir 14,18%. Se nós tivermos 500 municípios, a regra anterior não era assim. Então, a regra anterior acabou beneficiando Minas Gerais no conjunto nacional. Até acredito que por causa dessa manobra de alguns estados, a lei em 96 foi alterada. Então, hoje é uma Mas questão de hoje não soma seria zero. vantagem, porque aí o município que já não tem nada ainda vai ter que dividir com outro que também não tem. Pois é, aí é aquilo que a gente estava conversando agora. Essa história de ser uma vantagem ou de não ser uma vantagem, felizmente o projeto nos dá uma série de oportunidades políticas, sob o ponto de vista de participação popular, e técnicas, sob o ponto de vista do estudo de viabilidade, para a gente rediscutir. Ouvindo, inclusive, quem perde, ouvindo, inclusive, o conjunto de municípios, porque, como eu falei no primeiro bloco, isso vai ser ofertado para a sociedade. Então, aquele que tecnicamente mostrar que perde, isso tem um peso dentro do estudo, independente se ele é limítrofe ou não, se ele é divisor ou não, se ele é vizinho ou não, né, para ficar mais claro. Então, dentro dessa lógica, a relação tende a melhorar. A discussão tende a ser uma discussão mais equilibrada, mais qualitativa. Não vai ser uma discussão só do eu ganho e você perde. Porque a gente sabe... O que eu estou pensando quando eu falo ganho e perde, ou vantagem ou desvantagem, é o município consegue se sustentar? Porque todos os anos eu faço matéria com a MM. Sim. Os prefeitos não têm dinheiro para pagar. Professor não tem dinheiro para pagar. Serviço de limpeza de rua não tem dinheiro para pagar. Médico não tem nada. E aí vão direto lá no governo federal. Eu quero compartilhar. Pois eu quero compartilhar um dado com Ele vocês vai sustentar? e com os nossos telespectadores, que é um dado muito importante para essa discussão, independente do rumo que a discussão vai tomar. Se é vantagem ser emancipado ou não, se nós vamos ter mais 11 municípios ou mais 100 municípios. Todos nós pagamos tributos. Né? Às vezes a gente nem sabe, mas está pagando. E a gente paga um tanto. E a gente paga muito. Paga muito. 36% do PIB nacional é tributo. Né? Nós trabalhamos até o dia 25 de maio para pagar só imposto, só tributo, todo ano. É pesado. Eu sei que é pesado, todo mundo sabe que é pesado. Agora tem um dado que é alarmante. De cada R$100 que a gente paga de tributo, só 18 fica na nossa cidade. Independente do número de cidades. Então, a discussão que a gente propõe, aproveitando esse gancho da emancipação, é o seguinte: emancipar para dividir o pouco talvez não seja muito bom. Talvez não seja muito bom.
Mas a discussão central é o seguinte: por que eu, que pago muito tributo, que exijo do gestor municipal, do prefeito, dos secretários, do vereador, das lideranças da minha cidade, exijo todos os serviços que eu tenho direito e pago caro por isso, não encontro nele a solução? Porque o dinheiro não está lá. Porque o dinheiro está centralizado. Porque o dinheiro não chegou na base do município. É até a ilustração para o nosso... isso, né? Que é uma conversa antiga. Acho que a ilustração melhor, até para trazer uma ilustração boa para o telespectador aqui, porque o nosso diretor executivo, Gustavo, estava aqui agora, Gustavo Perseguini, falou: vai dividir, o bolo continua o mesmo, só vai aumentar o número de fatias. Exatamente. A nossa e diminuir, discussão, né? O As bolo fatias tá, fininhas. não estamos conversando sobre aumentar o bolo, nós estamos falando o seguinte: a gente tem um mesmo bolo, olha, a gente dividia para 853, agora a gente vai repartir esse mesmo bolo para 864, por exemplo. Sei lá, o número que for. Mas, então, por exemplo, o município dado, que perde o distrito, ele também tira das costas dele um peso, não? Por exemplo, se Justinópolis sair para lá, no caso de Ribeirão das Neves, e no caso de Venda Nova, sim, quer dizer, toda a responsabilidade que o prefeito de Belo Horizonte teria repassar dinheiro, ele deixa com ele, o governo federal cuida disso. Vai repassar o fundo de participação dos municípios. Eu gosto de ouvir, João, porque você é uma pessoa muito perspicaz. Você já entendeu o sentido do negócio. Mas tem o lado B, tem o outro lado da moeda. Porque vai isso não é quase 200 mil eleitores. Isso não é garantia. Não, isso não é garantia. Porque hoje nós temos municípios que estão próximos a Belo Horizonte que usam o sistema de Belo Horizonte. Porque o cidadão é livre para escolher o sistema que melhor o atende. E assim mesmo tem que ser. Então, assim, não necessariamente criar um município num distrito tal faz com que as pessoas daquele novo município utilizem dos equipamentos de lá. Porque se os equipamentos de lá forem ruins ou forem poucos, eles vão utilizar os equipamentos da outra cidade. E aí a gente criou uma segunda distorção. Porque a cidade, no caso do seu exemplo, Belo Horizonte deixou de receber parte daquele dinheiro que já é pequeno, como eu falei, 18 a cada 100, e ainda ficou com o passivo do atendimento. Então, talvez o legislador, Rogério, teria que ter pensado, e aí está aí a tempo, vamos dizer, quem sabe, até a própria presidente mudar isso aí, ou fazer uma mudança, ou vetar algum aspecto. Por exemplo, é o que os analistas falam das áreas conurbadas, né? Sim. Ou as áreas dos municípios que se misturam. Eu citei Belo Horizonte exatamente por isso. Porque é onde a situação fica complexa, né? Sim, porque lógico. Você vai ter uma divisão. Porque a primeiro momento eu penso como o João. Né? Eu nasci e fui criado no Barreiro. Então, essa conversa do Barreiro, por exemplo, os seus 400 mil habitantes se emancipar, é uma conversa contínua na região. Sim. E fica se pensando, mas e aquela indústria tal, sustenta ou não sustenta? O comércio de serviços sustenta ou não sustenta? Mas aí quando parte para o lado, por exemplo, dos serviços, a gente vai pensar, o telespectador deve estar pensando assim, vai melhorar? Porque no final das contas, o consumidor, é parte da política do consumo, né? Então, o cidadão vira um consumidor, ele quer saber, o meu serviço vai melhorar? É o que você está dizendo, não há uma garantia. Aí, Luciano, é bom que quem está do Barreiro está nos ouvindo, está nos vendo, está nos assistindo. A nossa posição, a posição da Associação Mineira dos Municípios, nesse ponto não é uma posição de favor ou contra a emancipação do Barreiro ou de qualquer outro distrito. É provocar reflexão se vai ser bom ou não, analisando os dois lados da moeda. E aí, felizmente, o projeto atual ele é mais completo. Porque na hora que nós temos esses tipos de estudos de viabilidade, esse estudo de viabilidade acaba nos dando muitas respostas. O que não dá é para a gente decidir uma emancipação no achismo. O que não dá é para a gente... clamor popular. Ou só pelo clamor popular. E olha que a população está sendo privilegiada nesse processo, porque o processo nasce dela e o processo se encerra nela. Mas ela tem ela tem a oportunidade, desculpa. Ela pode dizer não no plebiscito e não ter, então. Ela tem a oportunidade de provocar o estudo, de provocar a reflexão, e ela tem a possibilidade lá na frente de decidir o futuro dela. Então vamos explicar isso para o telespectador, Rogério. Eu estou só na dúvida nesse aspecto da participação popular. Duas dúvidas. Primeiro que a Desirê trouxe um aspecto político. Como é que fica a questão da Assembleia. Aí você explicou dos critérios técnicos. Isso. A Assembleia conduz o processo, faz a Assembleia recebe pública, o requerimento. A Assembleia recebe o requerimento do interessado. Que exige 20% dos eleitores daquela região, daquela localidade. Aí chegou na Assembleia. Chegou na Assembleia. Tem os 20%, a Assembleia faz uma primeira análise para saber se aquela região tem a população mínima necessária.
Que é hoje, com base do TRE. Com base no Tribunal Regional Eleitoral, a partir de critérios estabelecidos na própria lei, no próprio projeto. O que hoje, para Minas Gerais, significaria em torno de 12 mil habitantes. Tendo 12 mil habitantes ou mais, a Assembleia provoca a criação, o estabelecimento ou a realização de um estudo, que se chama Estudo de Viabilidade Municipal. Esse estudo, ele analisa 3 critérios técnicos. Não, você já até explicou, deixa eu até te interromper. Só para chegar, aí a gente já entendeu. Realizado agora, o estudo. e a Assembleia, onde que a Assembleia vota? Vai a plenário? É isso que eu queria saber. Porque foi a pergunta da Desirê, não foi? Não, calma. Foi realizado o estudo. Você vai decidir no Realizado tapetão ou se o... Ainda mais quando se fala Eu em digo clamor política, popular. pela forma, O clamor brincadeira, mas eu não popular, devo pela forma inclusive, do projeto, pulado. Quem dá a última palavra? O povo. Não. É o plebiscito. É o plebiscito. Mas e a Assembleia vai ter que votar isso? Ela é obrigada a convocar o plebiscito. Ah, ok. Então, Aí é o ponto central. esse que é o ponto central. Mas o plebiscito é qual parte? É a parte final ou é o início? Então, e você estava dizendo que tecnicamente... O requerimento a Assembleia vota. O requerimento é a parte inicial e o requerimento é a manifestação de parte significativa daquele eleitorado, pelo menos 20%. A emancipação propriamente dita, a votação da emancipação, só pode ser feita em forma de plebiscito. Só pode ser feita em forma de plebiscito. Mas a Assembleia tem que aprovar isso Ela depois? tem que homologar, lógico. Claro, ela só homologa. Mas esse ela vai homologar. é esse termo que eu estava procurando. Ela homologa a decisão do povo. Gente, Ela pode dizer sim ou não? não, Ou ela vai ter que ser tem. obrigada a dizer o sim quando o povo quiser o sim. É isso que eu estou querendo dizer. A Assembleia vai ter que necessariamente... Se o povo disser sim, a Assembleia vai falar sim, Desirê. Certo. Se o povo disser não, essa que era a minha a Assembleia vai falar não. É o que o legislador escolheu o plebiscito, é isso. Porque a regra do plebiscito é essa. A regra do plebiscito está definida pela Constituição Federal. Certo. Então não tem como mudar. Se fosse um referendo, é que seria a possibilidade Diferente. da Assembleia... Porque o referendo... A Assembleia o referendo É é uma lei anterior. complementar. O referendo é anterior. O telespectador plebiscito está é posterior nosso à telespectador manifestação está bem política. acostumado, nós fizemos um programa só sobre plebiscito e referendo. Pois é, Fera. então beleza. Mas eu fiquei só numa dúvida antes da gente ir A para palavra mais um final é da intervalo. Assembleia, através de lei, E o que estudo? define, que cria o município. Entretanto, essa lei necessariamente exprime, retrata o desejo da população que foi feito através do plebiscito. Tá, e só a última pergunta antes da gente ir para mais um breve intervalo. Você estava explicando sobre o estudo. O estudo, você falou de caráter técnico, eu sei que há uma discussão política sobre qual órgão independente poderia conduzi-lo ou não, mas ele seria conclusivo. Como Conclusivo. Se fosse, o estudo ele é um parecer. O estudo vai não falar. cabe à Assembleia julgar o parecer. O estudo chegou e disse, infelizmente, má notícia para vocês do Barreiro, Justinópolis e Venda Nova. Não há viabilidade. Não há viabilidade técnica. E aí não há encerra-se viabilidade o técnica. assunto, E aí, o fecha a assunto tem que ser prosa encerrado. e toca a vida. Necessariamente o estudo vai ser submetido, o Tribunal de Contas vai analisar, o Ministério Público, essa coisa toda. Acho que eu e Desirê tava o bloco inteiro querendo saber se os deputados estavam na mão dos deputados ou do Exatamente, povo. porque a gente sabe como é que a banda toca nos municípios, né? Porque aí seria uma articulação política pesada. A né? você tá articulação dizendo isso. política, a articulação política ela é diferente do desejo da população. A articulação política é que Certo. legitima o desejo da população. Nem sempre, né? Isso é um programa, Aí gente. é, Deixa eu... aí é um caso concreto, mas tem que ser Deixa eu assim. puxar. porque A gente gostaria a que nossa fosse, democracia né? representativa passa por esse princípio. Olha, Mas que de isso aí é qualquer- outro tema de Mas- outra palavra. É, Deixa só eu pra interromper. Mas de qualquer forma, só para deixar a partidário. Desirê tranquila, no plebiscito, se o povo falar sim, Aí tem já é outro. temos novo município. Ou o município foi incorporado, ou fundido, porque também nós temos essas outras possibilidades, não só a criação. Pode ser que 2 municípios hoje, em situação muito ruim, entendam que se juntarem, vai ser melhor. Então, a lei dá a possibilidade de corrigir algumas distorções históricas. É isso que eu o queria te projeto perguntar, dá essa Rogério. possibilidade. Esse já chegou. Então deixa a sua pergunta no ar para a gente ir para o intervalo. Vai lá. Se já chegou à Associação Mineira de Municípios alguns casos desses, assim, casos drásticos de municípios que falam assim, olha, se a gente juntar com o nosso vizinho aqui, vai ser melhor e é o que a gente quer dar início a esse processo. Por favor, não responda. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Palavra Cruzada está de volta. Hoje nós estamos discutindo o projeto de lei aprovado pelo Congresso que muda as regras para a criação de novos municípios. O Brasil tem 5.570 e poderia, segundo algumas análises, chegar a mais 180 novas cidades.
Mas o Lucas Pavanelli, que é o nosso jornalista aqui do Jornal O Tempo, fez uma pergunta muito boa, justamente pelo contrário, né, Lucas? Você foi pelo caminho ao inverso. Ou seja, se dá para diminuir, vamos lá. É uma possibilidade que o projeto prevê, né? A questão da fusão de municípios. Já chegou algum caso na Associação Mineira de Municípios, de municípios, como disse o João, no intervalo, de juntar os trapos? Não, nós ainda não tivemos. Nós ainda não tivemos um caso concreto de um município querer deixar de ser município, né? Querer se incorporar ou se fundir a outro. Mas nós temos casos onde municípios se consorciam, porque juntos são mais fortes. Então é uma lógica, inclusive, esse é um trabalho que a Associação Mineira de Municípios desenvolve junto aos municípios, junto às associações micro-regionais de municípios, e mais do que isso, é uma lógica federal, né? A questão do associativismo, a questão do cooperativismo. Então, na regra dos municípios, embora não tenha chegado para a MM ainda nenhum município querendo deixar de ser município, nós atendemos muitos municípios que querem andar juntos com outros municípios para que naquela região, naquele conurbado, ou que naquele agrupamento, eles fiquem mais fortes. Isso de que forma? Por exemplo, dividindo o custo de determinado serviço, por exemplo, limpeza urbana, a cidade Exatamente, é muito próxima de todas as formas que a gente pode imaginar. Vamos dar o exemplo da agora. Há 10 dias, o governo do estado lançou um projeto fantástico, um projeto pioneiro, inclusive, de tratamento de resíduos sólidos da região metropolitana, que passa necessariamente pelo agrupamento de quase todos os municípios da região metropolitana. Experiências como essa, nós temos aí dezenas para citar ao longo de Minas Gerais. A gente tem, por exemplo, o consórcio de tratamento de resíduos sólidos que está em Itajubá, que atende aqueles municípios da região. Nós temos um consórcio eu me recordo que isso é da minha época de repórter ainda, o governo teve que lutar muito para isso ser permitido pela legislação, né? Pois é. Para justamente sensibilizar o governo federal da necessidade de alguns municípios se agruparem para poder realizar um serviço melhor. Porque a gente tem questão de escala. Então, imagina Minas Gerais o tamanho que é, com a população que tem. Nós temos grandes vazios no nosso estado, vazios populacionais, independente do número de municípios, regiões que não estão habitadas. Mas as demandas estão lá, existem. Então, assim, tratar o lixo, tratar o resíduo, é uma demanda da sociedade. Então, água tratada, esgoto, tudo isso de maneira consorciada, a solução faz mais fácil. Nós estamos enfrentando um problema agora, que é importante para o cidadão ficar sabendo, que é a transferência dos ativos de iluminação pública. Os municípios foram presenteados, entre aspas, a partir, e se essa resolução não mudar, a partir do ano que vem, a responsabilidade pelo serviço de iluminação pública passa a ser do município. Ou seja, isso é péssimo, isso encarece o serviço, isso tira a eficiência do serviço, há uma tendência das ruas poderem ficar escuras. Como nós vamos fazer? Uma das soluções que está sendo proposta pela MM, se não conseguirmos mudar a regra, é fazer com que os municípios possam se associar, se consorciar, porque pelo menos na escala o serviço sai mais barato. É impossível cada município ter uma equipe, um engenheiro eletricista, um engenheiro elétrico. Agora, um que atenda um conjunto de 2, 3, 4, 5 municípios, já é possível. Então a gente tem que ter essa certa maleabilidade. A lei, o projeto, ela dá essa oportunidade. Mas enquanto isso não existia, os próprios municípios partiram por uma outra solução. A Desirê quer fazer a pergunta, mas deixa eu fazer só sim ou não de novo, de maldade? Pode. Você falou que ninguém procurou, mas pegando de novo a pergunta do Lucas, economicamente, de acordo com seus estudos, tinha município de Minas que era interessante fazer fazer a prosa que o João sugeriu? Não, nós temos muita consciência, e isso não é porque a Associação Mineira de Municípios trabalha com os municípios e defende os interesses dos municípios, que na verdade defender o interesse do município é defender o interesse do cidadão, é defender o seu interesse, o meu interesse, o seu interesse, porque as coisas acontecem na cidade. Né? Que a gente também fica tapando o sol com a peneira. Nós sabemos que municípios emancipados em 96, talvez, certamente, não tinham condições de ser município naquela época, mas são, as pessoas estão lá. Não podemos virar as costas para essas pessoas. E tem um componente político e também até filosófico, né? Eu não pertenço a ninguém, eu sou dono do meu destino. Isso é um componente importantíssimo na hora da votação aí, né? Se deve ou não virar município. Sim. Eu cito 63, Desterro do Melo, lá perto de Barbacena, pertencia a Barbacena. Está a 35 quilômetros. Eu, por exemplo, nasci na área rural do distrito de Desterro do Melo. Quando virou município, eu virei Desterro do Melo. Sim. Mas eu não posso receber o título de cidadão honorário de Barbacena, porque
Porque eu nasci você é registrado no município de Barbacena, no distrito de Desterro do Melo. Registrado em Desterro do Melo, aí cria-se essa questão toda, que parece folclore, mas estou dizendo um fato concreto. Agora, o empoderamento de onde o você distrito nasceu, virou cidade, município, 3.000 e poucos habitantes, e foi excelente. A cidade nunca, o distrito nunca teria o que tem se dependesse de Barbacena, que tem mais 8 distritos, não teria como cuidar lá de Desterro do Melo, mesmo com 0,6 do fundo de participação dos municípios. Você vê que negócio complicado, né? Se deve ou não virar um município. Mas, por outro lado, eu fico pensando... Não é? Lá foi bom, lá foi muito isso bom. É bom para o distrito, mas eu fico pensando para Belo Horizonte, por exemplo, perder a renda que o Barreiro, por exemplo, produz, que é uma região grande, que tem empresas que pagam imposto, e para Belo Horizonte isso é importante. A gente fala assim dessa questão de aquela região às vezes é um peso para a cidade, ou não, mas, por exemplo, um distrito turístico de uma cidade gera renda para a sede do município. Viu como é importante o mecanismo que está sendo criado pelo projeto? É verdade. O mecanismo analisa todas essas questões, sob o ponto de vista social, nem vou falar político, sob o ponto de vista técnico-financeiro, porque se a saída do distrito inviabiliza financeiramente o município mãe, não pode acontecer. Então, e o estudo de viabilidade vai apontar isso, porque ele tem que ser conclusivo, ele tem que falar pode ou não pode, por que não pode, sob aspecto técnico. Então, desses 11 mineiros aí, pouquíssimos vão conseguir. Né? Provavelmente sim. Provavelmente. Pois não, o Barreiro ele pode não conseguir, não dá para antecipar. Uma riqueza, não PIB dá para grande antecipar. Que impacta para a gente. Não dá para antecipar, João, desculpa te cortar. Não dá para antecipar, claro. Porque nós temos pelo menos 3 critérios técnicos a serem estabelecidos. Sem dúvida. Porque o critério financeiro é um critério. Então, talvez o Barreiro possa. O critério sócio-urbano-ambiental, talvez o Barreiro possa. Mas o critério político-administrativo, a gente não sabe. O critério socioambiental... Então, mas a hora que cair na mão do povo e o povo falar, nós queremos, não interessa. Só se passar, o povo só tem a oportunidade de fazer isso pelo plebiscito, que é a segunda coisa, se passar. Se a parte técnica for aqui. Deixa eu acrescentar, eu vou trazer alguns pontos só desse critério, porque eu acho que o telespectador... É um assunto que a gente fica muito empolgado. Porque o telespectador está fazendo conta. Eu estou trazendo assim, coisa que a gente faz essas mesmo, da minha cidade. Deixa eu ver, vamos pensar aqui, por exemplo, alguns aspectos que está aqui neste estudo de viabilidade, pré-requisitos. Populacional, imobiliário, por exemplo, vai ver lá no financeiro, receita, sim. Como que é essa transferência, como é que seria a simulação do recebimento das receitas federais, estadual, qual que é a despesa com o pessoal, como que vai ser esse custeio, quais são as dívidas vencíveis que o município tem, ele tem que ter condição de indenizar a cidade que está saindo. Senão quem sai sai com bônus. Eu vou trazer aqui os Leme e Joatuba, da fábrica de cerveja. Esse instrumento, ninguém pode ser leviano, falar que isso não vai acontecer mais, que não vai existir mais nenhum município que não seja viável economicamente, politicamente, ninguém vai ser leviano. Mas esse instrumento que está sendo discutido, que foi discutido no Congresso, ele é um avanço dentro desse sistema de empoderamento e de decisão. É um avanço. Só de devolver para a Assembleia, eu acho que uma coisa que foi meio que consenso de todo mundo, devolver à Assembleia Legislativa do seu Estado essa decisão, claro, sendo no último fio é o povo que disse, mas trazer esse processo para a próxima... Trazer a coordenação desse trabalho para um órgão que representa todos os cidadãos de Minas. Até para o telespectador entender, é isso mesmo, né, Rogério? Eu estou falando aqui para o telespectador entender, assim, em 96, a farra entre a Constituição de 88 e 96, parece que o Brasil ganhou 1.500 municípios, e aí o Congresso em 96 falou, opa, isso aqui está saindo do controle. Isso, exatamente. E aí brecou, você falou isso no primeiro bloco, cortou totalmente e tornou a situação muito difícil. Do jeito que está hoje, é quase impossível. Vamos dar o exemplo de Minas Gerais. A última emancipação foi quando? 96. Então, dessa leva, depois, por exemplo, da mudança na norma, a gente não teve nenhum novo município criado. Para o telespectador entender a dificuldade. A dificuldade de hoje. Então, devolver é bom nesse aspecto de trazer a discussão. Só para trazer para o telespectador aqui esses aspectos, o projeto traz até necessidades, por exemplo, de mobiliário público disponível para a cidade, escola municipal... hospital, quais são as possibilidades de atendimento?
Só uma última pergunta, não é a última, nesse aspecto só do estudo. Há uma discussão sobre quem iria conduzir esse estudo. As assembleias legislativas, me parece que até a de Minas disse, não, a gente tem condição de tocar isso de uma forma tranquila, a gente tem corpo técnico possível para desenvolver. Mas o legislador me parece que colocou uma exigência que fosse um instituto independente. Como que está isso hoje? Como que a MM vê isso, por exemplo? A MM vê isso com muita tranquilidade. Como a gente... vamos citar alguns. Nós temos institutos de referência. A começar da Fundação João Pinheiro. Não tenho autorização de falar em nome da Fundação, mas reconhecidamente... O espectador é ótimo. Reconhecidamente uma instituição séria. Nós temos uma Fundação Getúlio Vargas, nós temos uma série de institutos no Brasil que são institutos que são seríssimos. A própria UFMG, que tem um instituto que está ligado à parte... Me fugiu agora, é uma pena isso, é uma lástima ter me fugido aqui qual que é a organização que está ligada ao UFMG, e daqui a pouco isso vem, mas a gente tem muita gente séria trabalhando e com capacidade técnica para que isso seja feito. O importante é sabermos nós, importante como cidadão, não estou nem falando como consultor da Associação Mineira, importante para o cidadão, para mim, para você, para quem está nos assistindo, é saber qual a entidade, qual a origem dessa entidade, qual a seriedade dessa entidade e quais são os critérios. E qual é a metodologia do critério. Porque o critério é um ponto. Agora, como esse critério é analisado é outro ponto que a legislação ela vai trabalhar. Eu acho que isso vai um pouquinho na questão da Desirê, do aspecto político da coisa, né, Desirê? Porque tem-se uma certa desconfiança com relação à Assembleia vai tocar, por exemplo. Tem muito deputado interessado em abrir mais reduto eleitoral, em fazer mais campanha em cidades do interior, né, e vereadores, e conseguir o apoio político dessas regiões, né? Eu acho que esse é um aspecto importante de... sendo Assembleia, mas tendo a possibilidade de ser um instituto independente, eu acho que deixa o projeto até mais transparente. Eu quero abrir um parênteses em relação a isso, e nesse momento não tomo a liberdade de nem falar isso em nome da Associação Mineira, é um posicionamento pessoal. Eu não parto nunca desse viés, de que interesses escusos estariam... Eu não parto nunca desse processo, porque senão a gente viabiliza qualquer política pública. Eu acho assim... A legislação nos dá instrumentos para tentar verificar, acompanhar e validar todos os aspectos. Se alguém está interessado por isso, por vontade própria, independente de quem seja essa pessoa, ela vai ter que participar do processo. E se a vontade dela for a vontade da maioria das pessoas, está tranquilo. Então não tem tem jeito. Por que a gente fica desconfiado? Rogério, agora vamos falar assim. Mas dizer que o projeto é transparente... Um ano antes das eleições, esse projeto é aprovado. O apoio de prefeitos importa muito para a eleição de um governador, para a eleição do próprio presidente da República, deputados. Quer dizer, uma eleição majoritária. Os prefeitos são os cabos eleitorais principais do interior do Brasil. Mas isso tem efeito zero, né? Claro que a gente tem. Isso tem efeito porque zero não vale para o ano que vem. Não vale para agora, não. Isso tem efeito zero para a eleição do ano que vem. Isso já deixa a gente mais tranquilo, porque você fica pensando... Não dá tempo de fazer o estudo, gente. Não dá tempo de fazer o estudo. Isso é zero. Na conversa do Lucas aqui, eu gostei, só até para o telespectador se identificar com esse mesmo sentimento que você compartilhou no decorrer do programa. A legislação ser transparente, clara e nos proteger nos traz muita segurança. Eliminar esse componente... Você falou, eu não quero partir e acreditar nisso. Nunca podemos partir disso, mas porque senão a gente não consegue andar. Que o legislador está aprovando um texto que nos protege desse tipo de iniciativa é ótimo. Saber que está ali, que olha, a palavra final é do povo, que o Instituto tem que ser independente, que as pessoas vão poder se manifestar, que a audiência pública tem que ser assim, assim, assado, que a Assembleia só vai homologar ou não vai homologar. E que a Assembleia vai conduzir o processo, que o Tribunal de Contas do Estado tem que se manifestar, que o Ministério Público tem que se manifestar, que a sociedade vai da confiança da sociedade nas instituições. Mas quanto mais instituições, melhor, né? Nas instituições que eles representam. Ruim é se falasse assim, olha, isso está tudo na mão da instituição X, eu não vou nem dizer qual. Ele que vai decidir, ele vai lá prosear lá com o pessoal do bairro, se acha que deve ou não deve, aí que a gente vai ficar... O que não acontece. É uma lei complementar, não é? Isso. Então precisa de 39 votos no caso de Minas Gerais. São 77 deputados. Não, a lei complementar é nacional.
Sim, mas e aqui? Aqui... Ela entra como um projeto de lei ordinária? O projeto é normal. Não, digo, projeto para emancipar é complementar, óbvio, você está correto. Você entendeu o que eu estou dizendo? Porque agora, o peso de cada um bate lá no mas as regras são estabelecidas pela eventual legislação nacional. Então, a última palavra isso está, a princípio, isso está equacionado, a princípio. A princípio isso está resolvido. Dá para bater matéria no Rogério, pra gente não ter dúvida. Eu estou dizendo, a princípio, porque nós ainda não vai em votação. Não dá para... Não, beleza, vamos supor que do jeito que está hoje, a gente vamos tirar a dúvida totalmente. A população fez a Assembleia começou o requerimento, beleza, passou. Começou o estudo, conduziu o estudo, fez tudo do acordo do trâmite da lei. Feito, okay. Aí, estudo, viabilidade, beleza, passou. Está lá, a Assembleia, você já disse que a Assembleia não pode falar assim, não gostei desse estudo, não passou. Mentira, ele é só homológico. O estudo é conclusivo. Conclusivo, então pode. Aí vai se perguntar o povo, isso. População. Aí tem uma dúvida. População do Barreiro e população de Belo Horizonte? Lógico, de quem ganha, de quem sai, de quem entra. Ah, isso é legal. Porque é o critério da justiça. A população de Belo Horizonte toda pode votar. Qual quórum exigido e qual é o resultado? É da área total, né? né? É metade mais um. 20% de tudo? Não, 20% é do requerimento inicial. O plebiscito é para todo mundo. Metade mais um. Com todo mundo. Toda a área afetada. O plebiscito é da área afetada. Então, se aquela parcela de território sai de Belo Horizonte, no caso do Barreiro, por exemplo, quem vota no plebiscito? Barreiro e Belo Horizonte. Lógico. Belo Horizonte todo é convidado a votar. Lógico. É uma eleição acirrada, hein? Eu estou pensando assim, não, pertencimento, eu não te libero. Cabo de guerra. Eu não te libero. Não, eu não quero perder vocês. Eu não quero perder vocês. A gente tem eu não nasci lá, mas eu estudei lá e acompanhei um pouco a questão. A gente tem uma questão de Ouro Preto. Não, a gente tem uma questão de Ouro Preto. Só que eu vou ter que te interromper. Você não vai acreditar, mas é a pura verdade. Se a gente continuar falando aqui, vai subir a ficha em cima da gente. Quero agradecer. A discussão não terminou. Quero agradecer a presença. O Rogério veio, Rogério Moreira, que é assessor, consultor da MM. Os nossos jornalistas vão ter que encerrar o programa, porque a gente correu demais. Ficou muita ponta aí, mas esse assunto só está começando, né, Rogério? A gente vai ter que fazer outros. Vamos fazer outros. Bom início, um bom início de discussão. Eu que quero agradecer o convite, agradecer em nome do nosso presidente, Antônio Carlos Andrada, do nosso prefeito de Barbacena, falar que nós da MM estamos à disposição para trabalhar isso, para debater, para refletir, para provocar. A Associação Mineira de Municípios está à disposição não só dos gestores, não só dos prefeitos, mas de toda a sociedade. Muito obrigado. Palavra Cruzada fica por aqui. Até o próximo programa.